Queridos, abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo de número 8. Eu quero, com vocês, ler apenas o versículo 9 e 10 deste capítulo, mas passar para todos, não é? O contexto imediato desse texto. Êxodo, capítulo 8, versículo 9 e 10 diz assim, ó: Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Versículo 10, faraó: amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Amém, amados? O provérbio que separei para pregar hoje é: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Compartilhei com um amigo, na verdade eu fiz uma pergunta para ele, mandei o texto, ele perguntou: o que você vai pregar domingo? Eu mandei o texto, eu falei assim: duvido você adivinhar qual vai ser o provérbio. Ele falou assim: bom, se for os preguiçosos, o provérbio vai ser: não faça hoje o que você pode fazer amanhã. Mas se for o ousado, aquele que está pronto para fazer as coisas, então o provérbio vai ser: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas essa é a ideia, irmãos. Nós estamos aqui diante dessa passagem bíblica, que você vai encontrar ali no capítulo 8 de Êxodo, o começo das 10 pragas, não é? Sobre o Egito, essa famosa passagem, esse fato histórico. E é interessante a gente saber, irmãos, que há uma compreensão judaica e também uma compreensão de muitos comentaristas da Bíblia, que cada praga era uma espécie de humilhação para os deuses egípcios. A gente, não vou me deter nisso, mas só para vocês terem uma ideia, cada praga, a água se transformando em sangue, as rãs, o piolho, mosca, a morte dos animais, a pústulas que cobrem, as feridas que cobriam o corpo dos homens e dos animais, a chuva de granizo, a nuvem de gafanhotos, a escuridão e por fim os primogênitos. Cada praga dessa era uma espécie de uma confirmação de quem era o poderoso. Era Deus, não Deus do Egito. Mas não é sobre isso que eu quero falar, irmãos. Eu quero falar sobre a segunda praga. Tiveram 3 pragas que houve sons. Teve a mais engraçada com barulheira, que foi essa. Imagine, irmãos, como foi aquela noite. Ouviu-se muitos gritos femininos, com certeza, porque eu acho que não mudou não, né? As mulheres continuam com medo de sapos. Só as mulheres? Acho que não, né? Se fosse só as mulheres. Mas outra praga que houve muito murmúrio foi a praga das chagas, né? Quando as pessoas ficaram doentes. E a última praga, a praga dos primogênitos. Muitos gritos, irmãos, muito choro. Então essas pragas tiveram muitos sons dos lábios das pessoas. E a praga das rãs, especificamente, só para os irmãos terem uma ideia, depois a gente poderia em outro momento ver os outros, mas era uma humilhação do deus Hequete, da deusa Hequete, também considerada a deusa da fertilidade, dos partos e da ressurreição. Então Deus estava ali deixando bem claro que aquela grande deusa do Egito não poderia fazer nada quando Deus manifesta o seu poder. E ali estava todo o Egito sofrendo. E aí tem uma passagem singular na palavra de Deus que tem tudo a ver com o nosso ditado. Quando Moisés tem essa conversa com o faraó, irmãos, que coisa! Moisés chega para ele assim e fala assim: ó, tua é a honra de dizer quando devo orar por ti,
para que essa praga das rãs pare, para que a humilhação de Hequete, Hequete era uma deusa egípcia, que tinha até a cara, o rosto dela, a cabeça dela era uma cabeça que tinha formas anfíbias, parecia uma rã mesmo. Então, Moisés chega para o faraó e passa para ele esta grande oportunidade. E aí faraó, irmãos, apresenta uma coisa que é muito comum a muitas pessoas. Essa questão da procrastinação, que é de adiar o que tem que ser feito, que é de adiar a decisão, que é de adiar as providências, que é de adiar, que é deixar, se puder sempre, e sem nenhum motivo, irmãos. Muitas pessoas sofrem disso. Qualquer barreirinha, mas deixa para amanhã, vamos ver se a gente resolve. Essa é uma das coisas que eu tenho que lutar muitas vezes, porque a procrastinação é um mal de muitos, que pode definir o destino do indivíduo, tanto o seu sucesso como o seu fracasso, pode ser resultado do indivíduo vencer a procrastinação, sucesso, mas ser dominado pela procrastinação, que é essa questão de adiar as coisas, de deixar para amanhã, fracasso. E quando isso se transforma na questão primordial da vida do ser humano, que é de adiar, que é deixar para um tempo, o seu compromisso com Deus, a sua necessidade de se render à soberania daquele que morreu por ti na cruz. E as pessoas ficam então, me lembro da experiência que tive aos 8 anos de idade, quando foi me apresentado o Evangelho. Foi me apresentado um Evangelho de uma... na verdade não foi o Evangelho que me apresentaram, foi o inferno, né? O Evangelho que apareceu com aquela pressão do inferno. E eu lembro até hoje, mas falou assim, quando eu tiver 10 anos eu vou virar crente, que era a coisa que falava, né? Vou virar crente. Quando chegou 10 anos eu estava um pouco meio espertinho assim e tal, e esse evangelho era o evangelho que proibia muitas coisas, eu já tinha conhecido o cinema, essas coisas. Eu falei assim, não, eu não pode ir no cinema, não podia assistir televisão, não podia fazer um monte de coisa. Aí eu falei assim, não, vou deixar para mais para frente. E muita gente faz isso. E é impressionante que a minha conversão se deu no período mais difícil, pelo menos para mim, de se converter, que era assim, no auge da minha adolescência, conhecendo a vida, conhecendo as coisas tal, mas aí não deu mais para procrastinar. Então, é interessante, mas muitos vai adiando isso. Alguns recebem uma oportunidade como eu. Era para eu ter me convertido aos 8 anos, aos 10 anos, deixei para me converter ao final dos meus 15 anos para 16 anos. Eu recebi uma oportunidade, mas e aqueles que não recebem? Que vai adiando, mas queridos, procrastinar é o mal de muitos, e esse infeliz desse faraó, ele adiou a praga mais barulhenta que tinha, ele adiou mais um dia. Sabe por quê? Ele podia falar, agora Moisés, ora para mim agora, manda esse Azã embora agora. Mas misteriosamente os comentaristas dizem que havia uma expectativa no faraó de que os seus magos conseguissem desfazer aquilo, e que talvez a própria deusa Hequete tomaria uma providência. E é interessante, irmãos, que as duas primeiras pragas, tanto a do sangue quanto essa das rãs, misteriosamente os magos conseguiram replicar, mas eles só conseguiam replicar com as suas magias, mas eles não conseguiam desfazer, coisa do inimigo. O inimigo consegue, eles pioraram a situação, né? As rãs apareceram, aí, se vocês seguirem o texto, os magos fizeram também, eles só pioraram a situação, coisa do inimigo. O inimigo só piora a situação, ele nunca quer resolver,
e nunca vai resolver. Quando temos uma expectativa nas trevas para a solução dos problemas, saiba que os problemas não serão resolvidos. Aqui está então o faraó, a gente pode supor, né? Por que o faraó mandou falar amanhã? Por que o faraó falou amanhã? Que doideira, que cara tonto, que cara sem noção. Mas muitos fazem isso, muitos fazem contas, muitos têm uma expectativa de que talvez vai deixar para a sua velhice, vai deixar não sei para quando, e muitos, queridos, acabam sofrendo o mau cheiro da maldição, o mau cheiro do problema por mais tempo. Tem uma coisa interessante nesse momento aqui da conversa do faraó com Moisés, que essa questão, Moisés dizendo para o faraó, olha, tu é a honra de me dizer quando, e quando o faraó diz amanhã, versículo 10, Moisés diz assim, ó, será como tu dizes, o poder, disse, né? Quando Moisés fala para o faraó, será como tu dizes, isso me veio à memória, aquilo que a gente já viu aqui, essa questão do poder da palavra, o como eu devo usar e usar bem, de maneira clara, de maneira incisiva, de maneira certeza a minha palavra. Nós lembramos aqui do que já pregamos em Provérbios 18:1, que a morte e a vida estão no poder da língua. Nós pregamos aqui também, irmãos, a grande responsabilidade que temos daquilo que falamos. Vocês lembram muito bem do que está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Jesus avisando a todos, inclusive até quem não conhece a palavra. Olha o que Jesus diz lá, mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Nós não vamos se esquecer, né, dos princípios disso. Não há um poder em você quando você diz. As variáveis precisam ser lembradas sobre o poder da palavra. Quais são as variáveis, irmãos? As variáveis o que você está dizendo, você precisa ter fé no que você está falando. Além de você ter fé naquilo que você está proferindo, você precisa tomar atitudes que autenticam o que você está dizendo. Não adianta você chegar para uma pessoa e dizer, você é o grande, você é maioral, você é inteligente, você vai passar nesse concurso, você vai passar no vestibular. Não adianta você falar para o indivíduo, se o indivíduo não acreditar, e além dele acreditar, não, eu acredito, eu vou passar. Mas peraí, você vai passar, mas vai estudar, vai tomar atitudes para concretizar o que está sendo dito sobre você, que você é uma pessoa inteligente, que você é capaz e que você pode. Então você crê nisso e você toma atitudes que te levam a alcançar aquilo que foi dito. A outra variável, irmãos, é a fé de quem está ouvindo a palavra. Olha, eu estou dizendo para um indivíduo, estou sendo infeliz, como aconteceu no seio da minha família, já compartilhei isso com a igreja. Um tio meu, na relação com o seu filho, tinha palavras sempre depreciativas com relação ao seu filho. E a história, irmãos, comprovou que aquele menino assimilou a palavra do pai, acreditou no que o pai dizia e tomou atitudes que o levou à morte. Que doideira, irmãos. Tem essa variável. Eu digo para alguém, você não presta, você é um derrotado. Se a pessoa acreditar nisso que eu estou falando, e se ela tomar atitudes que a leve a ser um derrotado, a minha palavra tem poder. Então veja só, o poder da palavra está na fé de quem ouve a palavra e nas atitudes que precisa tomar. E a variável mais fundamental de todas, a vontade de Deus. Nós não podemos esquecer, irmãos, que as coisas não acontecem simplesmente porque eu digo que vai acontecer. Se Deus não quiser que aconteça, não acontecerá. Essa variável é fundamental para que não caiamos
na armadilha da, como é o nome da? Confissão positiva. Esse é o nome, né? Confissão positiva. Fala, declara. Hoje os meninos cantaram o hino aqui, que eu sempre digo, que é o hino de consolo. Houve uma época, pastor Josian, que tinha esse negócio, declara, fala que não sei o quê. Aí não aconteceu. Aí vem o André, se Deus fizer, Ele é Deus. Não, a Shirley melhor, né? Porque foi ela que cantou hoje. Esse cântico, irmãos, é um cântico de consolo, porque aquela geração não viu Deus fazendo tudo que declarou. Aí veio um poeta e diz, olha, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, e ele nem precisava cantar isso, porque Deus já disse isso. Deus não é um escravo meu, não é porque eu declarei que vai acontecer, tem a variável dele. Então há poder na palavra? Há, mas precisa de fé nessa palavra, precisa de atitudes que confirmem essa palavra, e precisa da determinação de Deus. Se Deus liberar, acontece, e nós já falamos sobre isso. Mas irmãos, ali estava o faraó diante disso. Moisés deixou bem claro de que iria acontecer exatamente como ele falou. Aí é interessante, irmãos, eu encontrei um texto sobre o faraó, acho que eu acabei não marcando aqui, mas ele foi chamado de, lá em Jeremias, ele foi chamado de espalhafatoso, aquele que deixa a oportunidade de passar, e foi o que aconteceu com o faraó. Irmãos, ele adiou para amanhã o que tinha que ser feito hoje, o hoje de Deus. Moisés falou, olha, quando é só você falar. Aí o faraó, amanhã. Mas queridos, existe esse tempo quando Deus quer que nós tomemos a decisão para que as coisas aconteçam. A cultura grega divide o tempo em três palavras para designar o tempo. É o aion, o kairos e o cronos. O mais conhecido é o cronos, que vem da palavra cronologia, que é esse tempo que nós vivemos, que é marcado pelo relógio, mas os gregos conheciam, irmãos, e a Bíblia nos dá a noção de que essa era a ideia, não é? De que esses tempos aconteciam. Por exemplo, o tempo aion está ligado à eternidade, um tempo longuíssimo, um tempo longevo demais. Na cabeça quando se falava em aion assim, se pensava em eras, em décadas na cabeça da cultura, na cultura grega. O kairos está ligado ao que você vai fazer hoje, com o tempo que você tem. O kairos está ligado ao pulo do gato, ao que você, a sacada, o insight. A oportunidade está passando hoje na sua vida, e você então usa esse tempo estratégico, que é o kairos, as atitudes que você toma. E o cronos é o que eu já disse, é o nosso relógio, é esse tempo medido. E essas três realidades acontecem diante do fato de nós estarmos vivendo o hoje cronos, e que precisamos tomar atitudes que determine como vai ser o meu aion, o meu tempo longo, a minha eternidade. Ali estava, irmãos, aquele homem com a oportunidade. Ele estava em um momento podendo, irmãos, mudar toda a história, se ele tivesse o insight e falava, ó, essas pragas vão acabar agora, na segunda, tudo ia ser diferente, a história seria diferente, imagine, mas ele deixou para amanhã, ele deixou para o tempo errado. Eu queria falar algumas coisas sobre o hoje de Deus. Olha, abra a tua Bíblia em Hebreus 13, 15. Olha essa exortação, irmãos. É uma exortação, o versículo 13 começa assim, ó, de Hebreus 3. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias,
todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, agora, aqui, nesse momento, neste culto, ou no momento que você estiver ouvindo essa mensagem, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Irmãos, aqui encontra os 3 tempos. Nós precisamos tomar uma atitude agora, dentro do Cronos. E essa atitude é o meu kairos, é a minha atitude. Não, eu vou mudar a minha vida, eu vou tomar atitudes diferentes, eu não vou adiar mais, eu não vou procrastinar mais. O meu compromisso com Deus, a minha vontade de servir a Deus com excelência, ou então a minha entrega total e integral a Jesus Cristo. Quando se pensa nisso, a gente olha como que o Senhor não nos deixa saída, né, irmãos? Nós precisamos tomar atitudes no dia que eu estou vivendo no meu hoje. Separei 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2 também. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora, que legal, que agora, que hoje, que aqui, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Glória a Deus, igreja. Vamos aplaudir ao Senhor, porque agora é hoje, não vai ser adiado. O Senhor liberou a bênção. Irmãos, deixa eu falar uma palavra sobre essa expressão salvação aqui. É a salvação integral. É a salvação desde a alma e a salvação desde as dificuldades, a salvação, a solução dos problemas. Foi liberada por Deus para que eu comece a viver essa realidade hoje, aqui e agora. Por que Ele pode fazer isso, irmãos? Porque Ele é o Senhor está no controle do aion. O que é o controle do aion? A eternidade. O que é o aion? Aquele tempo longo. Olha o que a Bíblia fala sobre o Senhor que tem o controle do aion. Um dos textos mais conhecidos de Hebreus é Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém, igreja? Ele é o Senhor do aion. A expressão de Apocalipse que se repete pelo menos umas 3 vezes, mas vamos ficar com a Apocalipse 1:8, que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Irmãos, Ele está no controle de aion, Ele está no controle da eternidade, Ele está no controle desse tempo que nós não conseguimos mensurar nem pensar nele. Mas eu queria que você soubesse, Ele então nos dá o hoje, para que eu não adie mais, dentro do meu hoje, dentro desse tempo que eu meço, né? É assim que fala. Eu meço pelo meu relógio, ou então, como diria os mais entendidos aí, né? Eu vou ficar com o meço mesmo, que não veio na minha cabeça o que os entendidos diriam. Essa necessidade do salmista, irmãos. Vocês lembram do Salmo 90, versículo 12? O salmista é tão humilde, ele chega para Deus assim: Senhor, ensina eu contar os meus dias. Ensina, Senhor, eu passar pelo meu cronos. Ensina eu passar por esse tempo em que eu estou mensurando. Hoje é domingo está acabando, amanhã é segunda, está tudo programado, mas eu preciso tomar atitudes que determine a qualidade do meu aion. Irmão, sabe o que aconteceu com o faraó? Sabe quando nós não tomamos a atitude na hora certa, na proposta de Deus? A Bíblia diz que, quando você vai ler as consequências da praga das rãs, o mau cheiro
de livramento não foi assim, estralando o dedo. Aquele mau cheiro foi adiado. A sua bênção vai sendo deixada dentro da sua capacidade de adiar as coisas. Aí eu achei o texto, eu coloquei aqui, Jeremias 46:17, assim, ó, clamaram ali, o faraó, o rei do Egito, é apenas um barulho, deixou passar o tempo assinalado, ainda que esse contexto de Jeremias é sobre outra realidade do faraó, mas eu já botei na conta do faraó lá de trás. Irmãos, o versículo 13 fala que o Senhor atendeu o pedido de Moisés. As rãs morreram, as que estavam no pátio e nos campos foram ajuntadas em montões, e a terra cheirou mal. Um dia a mais de mau cheiro, um dia a mais do problema. Irmãos, os problemas vão passar, as dificuldades elas tendem a passar, mas pode ser acelerado se você ouvir a voz de Deus hoje, agora, aqui. Não endureça o seu coração, não adie mais, hoje é o dia. É interessante que a oração mais repetida no mundo, o Senhor fala sobre isso, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos dá agora, Senhor. Mateus 6:11. Agora, queridos, eu quero chamar a sua atenção para isso. O seu aion, a sua eternidade, ela não é opcional. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, que nós somos seres eternos. E esta minha eternidade, olha, você que está em casa, você que está assistindo esse culto pela internet, você que ainda não tomou uma decisão por Jesus, olha só, a sua eternidade vai ser definida por aquilo que você vai dizer no seu hoje. Irmãos, lembra do faraó? Falou assim, ó, vai ser como você falou. Queridos, é muito profundo isso. Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios, eu te ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação. Eu digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, queridos. É fundamental que você tome as atitudes corretas, para que o cheiro mau das coisas que tem assolado a sua vida entre num processo de aceleração para você se livrar de tudo isso. Mas o fundamental é que você coloque qualidade salvadora, qualidade de bênçãos, qualidade de confirmação das promessas de Deus para a sua eternidade, porque a sua eternidade não é opcional. Ah, eu não quero mais ser eterno, não. De qualquer forma, você vai viver eternamente. A qualidade da sua eternidade depende de que você vai fazer hoje, no tempo que Deus está te dando. Jesus Cristo nos dá acesso à eternidade com Ele, na pátria celestial, com o Senhor, com os anjos e com toda a igreja de Cristo. A ausência de Cristo na sua vida te dá acesso à condenação eterna, e é Cristo que determina isso, irmãos, e não é Ele que escolhe cada um para onde vai, é eu, com a minha decisão, com a proposta que digna-te a você dizer onde é que você quer passar a sua eternidade, e quando você vai tomar essa decisão. Tome hoje. Digna você, meu irmão, meu querido e minha querida, como é que você quer que o Senhor intervenha na sua vida? Tome essa decisão hoje. A eternidade vai continuar. Salvação ou perdição, isso está muito explícito na palavra de Deus. E eu quero então, queridos, lembrar o ditado popular:
Não seja um espalhafatoso, a pessoa que deixa passar a oportunidade. O que quero agora? O que quero agora? É que nós venhamos ser incomodados pelo Espírito Santo nesse momento, agora, nesse tempo agora, aqui, para que o Espírito Santo te lembre das decisões que você precisa tomar e você está procrastinando em todas as áreas da sua vida. Fique em pé. Alguns aqui na igreja, em casa, ou em qualquer lugar que você ouvir essa mensagem, está precisando não adiar mais a sua entrega total e integral para a pessoa de Jesus Cristo. Mas aqui, irmãos, entre nós, a partir de mim, muitos estão precisando tomar algumas decisões que eu não vou arriscar, elencar aqui, colocar. Eu vou deixar para o Espírito Santo. Abaixa a sua cabeça, põe a mão no seu coração. O que você precisa, quais são as decisões que você precisa tomar para o mau cheiro dos problemas acabarem, para o barulho, para a praga, para a maldição, para a dificuldade cessar? E você recebeu um toque tão profundo de Deus que você chega, eu não vou adiar mais, é agora. E eu tenho algo para compartilhar com você. Deus vai te ajudar a fazer o que é preciso, por mais difícil que seja a sua decisão. Deus vai nos ajudar, irmãos. Deus vai nos ajudar. Nós não vamos deixar para amanhã o que é preciso fazer hoje. Não adie mais a sua entrega a Jesus. Não adie mais a sua oferta como um crente fiel ao Senhor, de entregar os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, a sua disposição, o seu chamado. Não fique dependendo do tempo. Ah, mas deixa passar a pandemia. Não, faça alguma coisa, irmãos. Use esse tempo que chame hoje para deixar bem claro o quanto você é um apaixonado por Jesus, o quanto você é um apaixonado pelas pessoas que precisam de Jesus. Use esse tempo aqui agora para pedir para Deus: Senhor, eu não posso adiar mais. Eu não posso adiar mais. Eu quero ser um filho melhor, eu quero ser uma esposa, um esposo melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser uma mãe melhor. Me ajude, Senhor. Eu não quero mais fazer as coisas ruins que faço. Eu preciso que a praga, eu preciso que o mau cheiro, eu preciso que o problema cesse. E eu não vou adiar mais. Porque conforme a palavra de Deus diz, pede que Ele dá, busque que você encontre, bata que é aberto. Levante as suas duas mãos para o alto. Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Cante.